Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. Vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz, trago a marca de quem me criou. E comigo tenho seu amor. Nada pode me deter, nem o temporal. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer. E será bem feliz, trago a marca de quem me criou. E comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Trago a marca de quem me criou. E comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Ah, ah, fatos e atos tocam o meu coração. Palavras em movimento formam o pensamento cristão. Que se liberta e quebra as amarras, sai de si mesmo e ganha o mundo. Supera as palavras, abre seus braços, chega ao outro e toma forma de amor. Minha reforma, meu pensamento em ação. Mergulho em meu mundo, provoco uma revolução. E me liberto e quebro as amarras. Meu universo ganha o mundo. Supero as palavras, abro os meus braços, chego ao outro e toma forma de amor.
Serei acima de tudo, um ser a se ver no outro, vivenciando os passos do mestre, sempre buscando em minha essência o amor. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. A noite se vai, a luz do amor dança aflora, mesmo que o mundo lá fora faça tudo escurecer. É preciso aprender, viver não é sofrer, amar é muito mais. Toda sede do saber, só com Cristo há de ser saciada até bem mais. O futuro existe, todo bem persiste. Evangelho é vida, e o resto é caminho sem saída, sem saída.
a escuridão se rende à luz do amor, a esperança aflora, mesmo que o mundo lá fora faça tudo escurecer. É preciso aprender, viver não é sofrer, amar é muito mais. Toda a sede do saber, só com Cristo há de ser saciada até bem mais. O futuro existe, todo bem persiste. Evangelho é vida, e o resto é caminho sem saída, sem saída, sem saída, sem saída. Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa live do domingo de hoje, esse seminário que está acontecendo. A gente dá continuidade aos nossos estudos da mediunidade, oferecidos pelo 8º Conselho Espírita de Unificação, aqui de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A gente começa agradecendo ao Fabrício Loubach por ter produzido esse vídeo, que com certeza serviu para nos aquecer os nossos corações na manhã de hoje, já propiciar o clima de reflexão, de introspecção. E para continuarmos nessa energia, vamos fazer a leitura de uma mensagem e logo após a prece inicial para podermos, então, logo após, dar espaço à nossa irmã que irá fazer a exposição na manhã de hoje, no nosso grupo. Então, do livro Jesus no Lar, mensagem de Neio Lúcio, no capítulo 18, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação,
E talvez por reportar-se, André, a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesmo, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços, amargurados, pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre, possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a perseverança do nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se de grande gleba alugada. Plantaram trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela forma próspera, e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente o velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia, as mãos dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inolvidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e, finda a ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganosa e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Neio Lúcio. Vamos então, meus irmãos, nesse clima, convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste trabalho, em prol daqueles que
ao buscar a casa espírita, buscam o nosso auxílio. Agradecemos pela oportunidade do trabalho e pedir à espiritualidade superior aqui presente, aos mentores da nossa irmã Cristina Delu, que fará a palavra na manhã de hoje, que possam envolver Voltei. Bom, então agora eu convido a nossa irmã Cristina Delu a se juntar a mim. Seja bem-vinda, minha irmã. A palavra é toda sua agora. Se você precisar, eu vou estar aqui no bastidor, tá bom? Tá ok. Oi, Leandro, tudo bem? Bom dia a todos. Oi. É um prazer estar com todos vocês nesse encontro. É sobre doutrina espírita, sobre mediunidade, indiretamente, mas diretamente pelo socorro espiritual, mas principalmente pelo tema da nossa manhã. Você pode projetar, por favor, Leandro? Uhum. Isso. O tema desta manhã é o autismo na casa espírita, o atendimento espiritual. Nós precisamos destacar que nós fomos conclamados a participar do movimento de inclusão na sociedade brasileira e no mundo já há muito tempo. O movimento de inclusão no movimento espírita não é novo, principalmente porque, resgatando-se a história desse processo, nós tomamos conhecimento de que órgãos do governo, de políticas públicas, adotaram critérios do Lar Fabiano de Cristo no seu trabalho de assistência social para dirigir as políticas públicas do nosso país. Então, nós sabemos que nada acontece por acaso e a espiritualidade interfere no nosso dia a dia, sim, para o bem e para o mal, né? Os espíritos de ordinário são eles que nos guiam, responderam a Kardec. E na política de inclusão, que já vinha sendo desenhada para permitir que a transição planetária se desse para todos, todos os desencarnados vão ter a oportunidade de vivenciar a transição planetária de modo que possa refletir e refazer seus pontos de vistas, principalmente em relação ao materialismo, né? E esse movimento ele começou devagar, ele começou politizado, mas nós que somos espíritas, professores, que estamos atuando nos órgãos públicos de educação, todo mundo tomou conhecimento da política de inclusão. E tudo começou lá em 1990, né? O público da política de inclusão era um público que preocupava Kardec, tanto é que no Livro dos Espíritos nós temos lá o subtítulo Idiotia e Loucura, que é um título com terminologia adequada para 1857. Era a terminologia utilizada no Hospital de Salpêtrière, que era onde Chartier, desculpe, falhou o nome do médico, não é Chartier. Mas ele estava lá cuidando dos doentes mentais e dos deficientes, que eram internados nos hospitais psiquiátricos. Nos Estados Unidos, até agora, isso acontece com tranquilidade, sem nenhum tipo de inconveniência.
Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de todos, de quem tem deficiência intelectual e fala também de quem tem altas habilidades ou superdotação. E este público está mencionado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13, na mensagem intitulada Missão do Homem Inteligente na Terra. E ela não é o nosso tema hoje, mas vocês vão lá ler esse tema, porque ele vai tratar da responsabilidade de quem tem a sua inteligência mais exacerbada no contexto da vida terrena, que tem a missão, não é prova, não é expiação, é missão de fazer adiantar aqueles que estão mais atrasados do ponto de vista intelecto-moral. Leiam, por favor, que vocês vão encontrar esse texto lá. Bem, nós sabemos que de algum tempo para cá, e não sabemos exatamente por quê, aumentou muito o número de crianças com transtorno de espectro autista no contexto terreno. E nos Estados Unidos e na Inglaterra existem órgãos de controle epidemiológico, e agora, em 2022, os Estados Unidos já informaram que lá é um autista para 36 crianças não autistas, e o Reino Unido informou que a sua relação epidemiológica é de 1 para 34. Como aqui no nosso país não há esse tipo de controle, nós não sabemos quantas crianças autistas existem para quantas crianças não autistas, neurotípicas para neurodivergentes. Então, nós temos um problema, que é ver aumentar o número de crianças com transtorno do espectro autista nas escolas da educação básica no ensino superior, na educação superior, e no centro espírita, o atendimento fraterno começar a receber as famílias que não sabem o que fazer para ajudar essas crianças e vêm em busca de um atendimento espiritual para elas. A minha casa espírita, que é o Grupo Espírita Fabiano, vinculado ao 15º Seu, recebeu a sua primeira mensagem, o seu primeiro estímulo há 5 anos atrás. Na verdade, mais de 5 anos atrás. Mas nós não entendemos o recado. No ano passado, 2022, em setembro, o recado foi dado diretamente a mim, na mensagem espiritual, na mensagem final de uma reunião mediúnica. Nosso centro segue a orientação de André Luiz no livro Desobsessão, e nós temos a mensagem final ao término da reunião mediúnica. E naquele dia a mensagem veio por um espírito orientando que nós deveríamos começar o trabalho com o atendimento espiritual às crianças autistas. Essas mensagens continuaram ocorrendo por diferentes médiuns, havia uma sequência de orientação, então a orientação iniciada numa mensagem, ela era enriquecida noutra, e nós tivemos a oportunidade, então, de nos organizarmos para dar início ao trabalho de atendimento espiritual à criança autista. Na casa não havia crianças autistas, mas todas as mensagens diziam: elas vão chegar. E nada disso acontece por acaso. Há 5 anos atrás eu não tinha neto autista. Hoje eu tenho um neto autista com 5 anos. E agora acabou de ser feito o diagnóstico de um outro neto com 4 anos de idade. Então eu já tenho 2 netos com autismo, um de 5 e um de 4. Quantos netos ao todo eu tenho? 3. Eu estou com 3 netos, 2 autistas. Então eu tenho uma relação de 2 para 1. 2 crianças autistas para uma criança não autista. Por que será que isso está acontecendo? Não é?
Nós não sabemos, os espíritos não nos disseram, para além de transição planetária. Ninguém vai ficar no entorno do nosso planeta atrapalhando o processo de mudança de planeta de provas e expiações para regeneração. Todos têm que reencarnar. E eles vão reencarnar nas condições possíveis. Ora, mas o que é que eu estou falando? Bem, eu estou falando o que a doutrina espírita nos informa. O que é que a doutrina espírita nos informa? A doutrina espírita é uma doutrina codificada por Allan Kardec, baseada no Pentateuco kardeciano, nos 5 livros básicos, e na revelação dos espíritos superiores. É uma doutrina que atende, vou dizer para vocês assim, todos os gostos, porque ela é filosofia, porque esclarece a mente. Ela é religião, porque religa a gente a Deus. E é ciência, porque está baseado no estudo. No início, ela foi caracterizada como filosofia, no Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo veio a religião, e no Livro dos Médiuns veio a ciência. E nas 2 obras seguintes, O Céu e o Inferno e a Gênese, são obras de estudo que trazem comunicações dos espíritos para aprofundar os conhecimentos ali trazidos. A base da doutrina espírita pode ser desdobrada em variados números. Eu vou utilizar o de Kardec, a existência de Deus. Então, o espiritismo é uma doutrina que parte da existência de Deus. Nós não negamos Deus absolutamente nunca, e é completamente incompatível que professores espíritas disseminem teorias materialistas para fundamentar práticas pedagógicas onde quer que seja, inclusive na evangelização do centro espírita. A existência e sobrevivência do espírito, tendo a imortalidade como grande parâmetro, porque Jesus mostrou para a gente, né, que ele estava vivo após a crucificação. Vários profetas fizeram seus anúncios. O tempo todo da história da mediunidade, a bicorporeidade, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, era comum entre os espíritos missionários para provarem que a alma existia. E a doutrina espírita fez isso, né? Kardec foi lá com as batidas pesquisar quem é que estava se comunicando através das batidas. As batidas foram codificadas e ele conseguiu se comunicar inicialmente com os espíritos e depois vieram as médiuns para transcrever essas mensagens diretamente. A reencarnação é o outro princípio básico que explica que nós podemos errar, mas nós temos que consertar o nosso erro, e somos nós mesmos que consertamos. Ninguém é culpabilizado pelos nossos erros. Nós é que somos responsáveis pelos nossos erros, porque Deus nos criou para sermos perfeitos. Ora, como é que a gente vai ser perfeito se a gente erra? Então, nós temos que consertar o nosso erro para a gente poder se aproximar daqueles que são perfeitos. A comunicabilidade dos espíritos, porque foi através dela que nós conseguimos conhecer o mundo espiritual, a sua dinâmica, as leis de Deus, as leis morais da vida, e a pluralidade dos mundos habitados, que é para a gente poder entender que ninguém vai ser perfeito no planeta Terra como ele está agora. O planeta Terra deverá ser alçado a um planeta de perfeição. Mas para ele ser alçado a um planeta de perfeição, a humanidade que habita nele tem que ser perfeita. Nós viemos para cá
no estágio de provas e expiações. Ele teve o seu estado primitivo, mas nós não fizemos parte da época do planeta primitivo. Nós já viemos para cá com um certo acúmulo de inteligência, tanto é que conseguimos avançar rapidamente do ponto de vista cognitivo, mas não conseguimos do ponto de vista moral, porque nós trouxemos a dificuldade de onde nós viemos do ponto de vista moral. E agora que nós estamos nessa fase que Jesus anunciou de separação do joio e do trigo, nós estamos passando de planeta de provas e expiações para a regeneração. E para onde vão aqueles que não querem fazer o bem? Aqueles que querem continuar materialistas, convictos de que Deus não existe, porque fizeram um exercício intelectual de negar Deus através da comunicação linguística, através da palavra. Eles vão para planetas compatíveis com o pensamento e o sentimento deles. Eles não poderão ficar aqui, porque aqui nós passaremos a ser regeneração. E na regeneração, nós não podemos, nós vamos ainda praticar o mal, mas nós já estaremos mais propensos a fazer o bem. Após Kardec, esses 3 grandes médiuns alavancaram o desdobramento do conhecimento trazido por Allan Kardec. Chico hoje já contabiliza mais de 500 obras psicografadas, porque muitas obras foram publicadas após a sua desencarnação, porque eram obras que estavam arquivadas com pessoas a quem ele tinha destinado esse acervo. As mensagens do culto do Evangelho no Lar na casa de Rômulo Joviano, elas hoje estão sendo impressas, publicadas. A mensagem inicial foi dada por Neio Lúcio. Nessas reuniões do culto do Evangelho no Lar, na casa de Rômulo Joviano, foi revelado que o pai do Rômulo Joviano, o professor Arthur Joviano, ele foi Neio Lúcio. E Neio Lúcio vem na história do Espiritismo apresentado desde o livro 50 anos depois. Então, nós precisamos tomar conhecimento das obras que Chico Xavier trouxe, porque ela vai trazer informações que nós não temos conhecimento. Divaldo Pereira Franco também já tem um volume significativo de obras psicografadas, e Joana de Ângeles traz para a gente todo um acervo ligado ao autoconhecimento que vai nos orientar, principalmente contra o suicídio, principalmente quem somos nós, no sentido de, psicologicamente falando, por que nós fazemos opções erradas, por que nós fazemos sofrer quem nos ama. Claro que Chico tratou disso, mas a série do autoconhecimento de Joana de Ângeles, ela é focada na psicologia contemporânea, a psicologia junguiana, a psicologia espiritual, que é aquela que parte do princípio que nós somos seres imortais. Dona Ivone Pereira, que teve uma experiência mediúnica completamente diferente de Chico e Divaldo, mas que foi uma suicida repetida, inveterada, renitente, e que na sua última encarnação foi vigiada por Charles, por Dr. Bezerra de Menezes, para que ela não fracassasse mais uma vez. E ela veio com uma responsabilidade belíssima do ponto de vista mediúnico,
trazendo revelações inacreditáveis. Se a obra de Chico Xavier está sendo confirmada por teses de doutorado feitas em universidades públicas de alto renome, a obra de Dona Ivone vai passar por isso também. Porque a revelação tecnológica que vem na obra de Dona Ivone, ela é indescritível, ela é absolutamente maravilhosa. O que isso tem a ver com autismo? Ai, gente, tem a ver porque esses 3 missionários vieram trazer no século XX e agora nos anos iniciais do século XXI, o Divaldo, a confirmação da vida espiritual. Todos nós que nos formamos na educação superior no Brasil, de 1980 para cá, fomos formados com base no referencial materialista histórico. E todos nós fomos obrigados a repetir para os nossos professores que aprendemos a teoria materialista histórica. E quando não o fizemos, nunca levamos o 10 para casa. Eu tive como princípio na minha vida de formação priorizar a doutrina espírita. Se eu tivesse que ler doutrina espírita em Marx, eu ia ler doutrina espírita. E eu consegui chegar até o doutorado sem ler Marx, mas eu tive que ler no doutorado. Não tinha condição. Eu era professora universitária de uma universidade pública e eu tive que ler Marx. Mas foi lá no final, lá no último momento. E graças a Deus, as minhas convicções, a minha formação falou mais alto. E eu consegui falar de espiritismo no meu curso de doutorado, sendo ameaçada, inclusive, de ser excluída do curso. Mas consegui terminar o curso sendo respeitada com o que eu estava dizendo. Não defendi uma tese espírita, mas fui respeitada no que dizia. Então, hoje nós estamos aqui para conhecer o espiritismo, o autismo, o transtorno do espectro autista, à luz da doutrina espírita, porque a ciência médica nos traz a ciência materialista. E pela ciência materialista, nós não entendemos o autismo. Nós temos dificuldades para entender o autismo. Como já falei, estamos na transição planetária. As obras do Manuel Filomeno de Miranda nos falam bastante profundamente sobre esse assunto, para a gente poder entender qual é a relutância dos espíritos materialistas nesse momento da Terra, né? No livro No Rumo do Mundo Maior, é absolutamente maravilhosa todos os diálogos que são feitos com aqueles espíritos perversos que combatem Jesus, que querem expulsar Jesus do nosso planeta. Os argumentos deles são fortes, mas nós temos um dever de casa para fazer. O autismo, na visão espírita, representa uma experiência para o espírito em evolução. Como é para nós, quem reencarnou como missão, com provas e expiações, todos nós temos uma experiência no nosso processo evolutivo. Mas quem reencarna e é diagnosticado pela área médica com transtorno do espectro autista, está vivenciando uma experiência muito complexa, porque à luz da doutrina espírita, nós temos uma outra compreensão. Quando nós viemos de Capela, nós trouxemos para quem habitava aqui no nosso planeta o lobo frontal, porque os habitantes de Capela, eles falavam, eles construíram uma bomba atômica. Olha o nível de inteligência deles lá.
quando nós viemos para cá, porque eles lá somos nós aqui, né? Nós já estávamos lá e viemos para cá. Nós trouxemos, então, o lobo frontal para aqueles seres primatas que estavam aqui no nosso planeta, os hominídeos, que não falavam, grunhiam, viviam em grupos nas cavernas, exatamente como Quiron está nesse momento, passando a receber os nossos irmãos em humanidade que não querem fazer o bem. Então, eles estão indo lá para Quiron levar o lobo frontal para os caras que ainda vivem nas cavernas. E as obras trazem informação desse processo evolutivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai didaticamente organizar a informação que os espíritos trouxeram sobre a escala evolutiva dos planetas. Agora, a escala evolutiva dos planetas acompanha a escala evolutiva da humanidade. Então, se nós estamos num planeta de provas e expiações e vamos para a regeneração, nós também vamos seguir depois para mundos felizes e mundos puros. Muito bem. Os espíritos que reencarnam na condição autista, eles estão pegando esse finzinho de mudança, de prova e expiação para regeneração. O que a gente aprendeu na doutrina espírita sobre os espíritos que nós somos? O ser humano é um espírito reencarnado, que tem registro de Deus na sua consciência desde a sua criação, é responsável por tudo que pensa, sente e faz, está sujeito às leis de Deus, justiça, amor e caridade, é um ser inteligente por natureza. A evolução levará à perfeição e suprema felicidade. A encarnação é o caminho para a perfeição. A reencarnação é estratégia pedagógica para vivenciar as provas, expiações e missões. E o livre-arbítrio é o exercício da vontade. Quem já frequenta reunião mediúnica e que nunca escutou de um espírito sofredor dizer assim: não, eu não quero me render a essa orientação que está sendo dita, porque eu tenho livre-arbítrio. Assim, todo mundo tem livre-arbítrio. Mas agora, nesse momento de transição, o nosso livre-arbítrio ele está reduzido. Porque nós não sabemos fazer escolhas. Nós estamos indo para a regeneração. Somos adolescentes, entramos agora na universidade, qualquer curso superior. O professor vem com teoria materialista, o jovem é jovem de juventude espírita, de Comerge, e aí ele começa a ouvir as teorias materialistas contra a evolução, contra aliás, defendendo a evolução, uma série de questões ligadas ao materialismo, ao capital. O jovem abandona a mocidade espírita porque ele é encantado com aquela capacidade do professor inteligente, superdotado, convencer o jovem espírita de que Marx estava falando a verdade. E a formação que o pai e a mãe deram durante toda a infância e a juventude desse espírito reencarnado vai pelo ralo abaixo. A gente está vendo o movimento espírita diminuir de jovens. Está vendo palestrantes espíritas preocupados com o futuro da doutrina espírita, porque os jovens estão deixando-se encantar pelo canto da sereia do materialismo histórico divulgado na universidade e fazendo cabeça de jovem espírita na universidade.
A gente sabe que o autismo não pode ser uma punição. Sabia disso? O autismo não pode ser uma punição. O autismo não pode ser uma prova e o autismo não pode ser uma expiação. Quem está dizendo isso é a Cristina Delu, evangelizadora, dirigente de infância e juventude do Grupo Espírita Fabiano, doutora em educação pela PUC de São Paulo, professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Uai, então o que é o autismo? Se ele não pode ser uma punição. Por que ele não pode ser uma punição? Os espíritos escolhem o gênero das suas provas. Começou por aí. A pergunta do Livro dos Espíritos 258. Os espíritos escolhem o gênero das suas provas. Prova, expiação, missão. Deus fez o homem viver em sociedade. Está lá na 766. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, que é a vida em sociedade. Ora, se os espíritos podem escolher as suas provas e Deus faz a gente viver em sociedade, dando a palavra para a gente poder se comunicar com o outro, como é que alguém nasce autista sendo punido por Deus a não usar a fala? Como é que é isso? Mas a 767 é contrária à lei da natureza do isolamento. Olha, Kardec não conhecia o autismo, mas Kardec tinha como referência a vida de monastério, a vida dos sacerdotes carmelitas, aqueles que vivem insulados na vida religiosa. E aí os espíritos respondem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O que a gente descobre pela antropologia, em termos de vestígios pré-históricos, sobre o homem primitivo? O homem que vivia na caverna, ele era eremita? Ele vivia sozinho? Não, ele vivia em tribos, ele vivia em grupos, ele vivia em grutas. Eles se fortaleciam uns junto aos outros. Eles não viviam isolados. Os nossos indígenas vivem em grupos, vivem em coletivos. Os quilombolas, quando os escravos fugiram e formaram os quilombos em grupos coletivos, protegidos, definindo seus territórios. Então, que história é essa de renascer ignorando pai e mãe, negando pai e mãe, não querendo falar com ninguém, negando a sua própria inteligência, se negando a participar dessa grande festa que é a vida na Terra, se negando a apreciar a natureza que foi organizada para nós vivermos aqui na Terra. Que ser espiritual é esse? De onde ele tira este livre-arbítrio para chegar aqui e se negar a viver em sociedade, se negar a viver nas comunidades, se negar a reconhecer a mãe que trouxe ele na vida terrena? E ele não fala, não se dirige, não olha, não ama. Qual é o direito que esse espírito tem com base no seu livre-arbítrio? E aí eu volto para dizer a vocês, a resposta da 258 é verdade. Os espíritos escolhem o gênero das suas provas. Ainda continuando lá na 768,
os espíritos dizem: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, quer dizer, se debilita. Se a gente se lembrar de uma pessoa que reencarnou, que não fala, que não anda, que não ouve, que não enxerga, na cama, com vida neurovegetativa, sem aparelhos, mas que depende de terceiros para dar comida, para trocar roupa, para aquecer, para cuidar, para dar afeto. Ele não tem todas as faculdades para poder entrar na vida de relação. Hoje, com a política de inclusão, ele tem direito à vida social, mas nós não nos capacitamos, nós não sabemos como fazer. Mas nós temos gente que coloca seu filho na cadeira de rodas, vai lá e leva e matricula na escola, todo molinho. Ele só sente quem pega ele no colo, coloca na cadeira de rodas e traz de volta para a cadeira de rodas. Põe na cama, dá comida, porque ele não ouve, não vê, não fala. Mas ele é um espírito encarnado que precisa evoluir. E ele veio para ajudar aquela mãe a amar. Muito bem, mas ele não veio dessa forma sem razão, né? Tem razão de ser. Lá no livro Missionários da Luz, quando André Luiz vai trazer para a gente a informação da reencarnação de Segismundo, nós vamos tomar conhecimento de como esse processo reencarnatório é complexo, como o perispírito, com o registro daquilo que a gente fez, é suficiente para marcar no código genético do corpo todas as características da nossa vida mental. Então, muitas pessoas com deficiência estão reencarnando dessa forma porque se suicidaram, porque usaram mal a inteligência, porque usaram mal algum dos sentidos, porque usaram mal as mãos, não é? E a gente aprende nesse capítulo do processo reencarnatório do Segismundo muito desse processo. O espírito é luz, é centelha divina. O perispírito é matéria quintessenciada, não tem o condensamento total que o corpo físico tem. E essa ligação com o corpo físico permite que a gente reencarne. E lá no DNA vem o registro das nossas necessidades perispirituais. Autismo é uma necessidade perispiritual. O menino, o sujeito está lá no plano espiritual, se negando a nascer, não quero nascer, não quero me render a Deus, não quero ser evangelizado, não quero, Deus não existe, Deus não manda em mim, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser. Oi? Isso está no DNA? Isso está na programação dele? Ele está programado a nascer nessas condições? Depende, tudo depende, nada é absoluto, tudo depende. Quando o suicida reencarna, o corpo físico apresenta as evidências arquivadas no perispírito. No TEA, não há evidência de má formação física. Alguém conhece algum TEA com má formação física? Onde estará o registro perispiritual causador do autismo? A doutora Ellen Van Baar, PhD em psicologia, no seu livro Life Before Life, Vida Depois da Vida, editado na década de 70, afirma que o autismo poderia ser resultante de uma atitude de rejeição
a reencarnação, ou seja, a vida. No livro Autismo, uma leitura espiritual, o Hermínio Miranda comenta, a partir da fala da doutora Ellen Van Baar, que o espírito ele se arrepende de reencarnar, mas ele não pode se abortar. Então, ele ainda está consciente. Ele começa a manipular o cérebro do lado direito, que é onde está, do lado esquerdo, desculpa, onde está a fala para quem é destro, e ali ele bloqueia a área da fala, dificultando a comunicação, atrasando a comunicação logo que ele renasce. E ele começa a construir mecanismos bloqueadores das relações sociais. Nós sabemos hoje, do ponto de vista científico, que o que não se usa do cérebro, existe uma poda, existe a perda das sinapses não utilizadas. Então, o perispírito ele tem a sua programação natural, mas o espírito naturalmente começa a interferir no processo de construção do corpo que vai ser utilizado por ele. Então, quando ele renasce com aquela interferência e ele não pode utilizar a fala, a comunicação, a interação, ele vai perdendo, nos anos iniciais de vida, várias sinapses daquele cérebro original. Por isso que tem que fazer terapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, para poder reconstruir as sinapses, porque nós sabemos que com a interação, e Kardec pergunta sobre isso aos espíritos, os espíritos dizem que nós interferimos, tanto o espírito interfere na matéria, como a matéria interfere na condição espiritual, sabemos disso com o suicídio, as marcas que ficam no perispírito pós-suicídio. Então, nós precisamos trabalhar a reconstituição desse cérebro para que o espírito não perca a sua reencarnação. E quem vai fazer isso somos nós, impulsionados pela família, que é quem ama esse espírito encarnado incondicionalmente e não quer que ele sofra, e quer que ele avance no progresso espiritual, que poderia ter causado tanta revolta contra Deus, Jesus e as religiões, nesse espírito que não quer reencarnar, que não quer ser evangelizado, que não quer admitir que Deus existe, que mantém a bandeira do materialismo até os dias atuais. Eles podem ter sido perseguidos por cristãos em tempos remotos, durante a Inquisição. Eles podem ser materialistas orgulhosos que se negam a reconhecer a misericórdia divina. Né? De onde surgiu o materialismo histórico? De pessoas oriundas da Igreja Católica, da Igreja Protestante. São opositores a Jesus, são judeus, são árabes, são outros povos que nunca admitiram Jesus como governador do nosso planeta. Mas também são doentes mentais espirituais, em reencarnação de reconstrução do perispírito. Sabe aqueles ovoides que são trabalhados para poderem reencarnar? Eles são doentes mentais espirituais. Fora aqueles que estão lá no sanatório que Nossa Senhora, né, Maria de Nazaré, Sanatório Maria de Nazaré, cuida, que está descrito lá no Memórias de um Suicida. Olha, atenção, mulheres que viveram o mutismo como autodefesa, repressão e culpa. Mulheres que viveram o mutismo guardam no espírito a condição de oprimidas. E elas podem reencarnar e não quererem se comunicar com ninguém, com medo da opressão que elas vão continuar sofrendo. Elas não sabem que a condição mudou.
E aqueles espíritos envergonhados por sentimento de culpa pelo que fizeram no passado, com a consequente obsessão espiritual. Mas quem são os espíritos arrependidos colaboradores da humanidade? Que são pessoas com transtorno do espectro autista, possivelmente nível de apoio 1. É aquele que pretende um esforço pessoal para maior crescimento sociopsicológico. Acabei de falar, né, Simone? Bateu junto. Porque eles estão tão comprometidos com esse embotamento sociopsicológico que eles estão fazendo esforço pessoal para fazer amizade, para aprender a amar o próximo, para aprender a amar a mãe, que é aquela que trouxe ele para a vida na Terra. Contribuir em favor dos estudos científicos que irão beneficiar os outros. Eles se sacrificam. Tá bom, lá no livro Transição Planetária, relata a experiência da inseminação artificial, como ela foi feita para que no futuro haja muita inseminação artificial, para que não haja, porque vai ter gente que vai reencarnar que não vai poder ter filho, porque ainda vai ter provas a passar, não é? A gente está vendo mulheres que estão abrindo mão de serem mães, não sabem ser mães. Isso vai ter consequência, então elas não vão poder ter filhos naturalmente, elas vão ter que ter filhos por inseminação artificial, isso já está acontecendo. Os arquitetos do DNA das futuras gerações, todo mundo ficou aborrecido com o Divaldo quando ele fez aquela palestra sobre crianças índigo e cristal, e ele dizia isso, são espíritos que não devem nada para o nosso planeta, eles estão vindo aperfeiçoar o DNA, porque no futuro, quando a gente não precisar reencarnar com câncer, como é que a gente vai reencarnar com câncer, sem câncer, se o DNA da nossa matéria, do nosso corpo, tem a memória do câncer? Então, eles estão vindo desenhar um novo DNA para a gente poder vir, nós mesmos, podermos voltar. Seres de outras esferas que vieram fazer avançar a ciência. E nós temos, se temos, esse Elon Musk da vida que só pensa no mundo. Quer dizer, ele não pensa no mundo espiritual, mas ele pensa na astronomia, nos outros planetas, ele quer habitar a Lua, ele quer habitar. Gente, esse moço, ele veio de outra esfera e ele quer ajudar a gente a criar a tecnologia para ir lá. A gente vai viver lá, não tenha dúvida, gente. É só a gente estudar a doutrina espírita, doutor Bezerra de Menezes faz essa revelação para a gente. E os que vêm despertar a nossa sensibilidade afetiva pelas produções na cultura, nas artes, na pintura, na música, pelo amor que dedicam a Deus. E aí nós temos esses dois exemplos, o Saulo Laucas, que é o cantor lírico que foi diagnosticado com TEA na infância e que também nasceu cego, né? Mas que canta absolutamente e maravilhosamente bem. E a Amanda de Godoy, que é uma brasileira que mora no Japão e que pinta, gente, pinta, que é uma coisa maravilhosa e vocês precisam entrar lá para conhecer. A análise médica nos mostra que as pessoas com transtorno do espectro autista apresentam dificuldade de interação social, comunicação verbal e não verbal. O que é isso? Insulamento que embrutece e estiola. Olha a doutrina espírita identificando o primeiro item do conceito de TEA. O autista pode também apresentar movimentos repetitivos, estereotipados, apego a objetos e interesses restritos. Isto é, na doutrina espírita, monoideia e autoobsessão. Então, nós também temos informação na doutrina sobre esta condição do sintoma. E ele surge até o 3º ano de vida. O que a doutrina diz para a gente? É a continuidade do estado mental na espiritualidade antes de renascer. Não há intervalo de interrupção, é contínuo. Então, ele chega na vida e logo, logo, o autismo é identificado e ele passa a se movimentar.
Não há caridade fora da caridade não há salvação e os tempos são chegados. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, nós temos um dever de casa a fazer no atendimento espiritual. A aceitação incondicional das características individuais de cada pessoa autista que chegar ao centro espírita. Nós não podemos constranger os pais, os responsáveis por causa dos comportamentos, dos gritos que as pessoas dão e não podemos mandar essas pessoas de volta para casa dizendo que a casa espírita precisa de harmonia. Os espíritos superiores estão comandando o novo trabalho de atendimento espiritual aos autistas na casa espírita. E eles sabem que as crianças gritam, fazem birra e tem todo tipo de descompensação, muitas vezes por interferência espiritual. E é na casa espírita que o tratamento começa. Dá passes no formato coletivo, sem tocar ou conter a pessoa autista que se levanta da cadeira. Essas fotos foram tiradas ontem no meu centro espírita, na prece final, quando nós damos o passe coletivo, e aqui no auditório nós temos crianças autistas. Uma, inclusive, está em pé, virada para trás, escondendo o rostinho. A outra está sentada do lado do pai durante a oração. Esse processo é um processo que nós precisamos aprender. E a criança vai, com o tempo, aprender a estar no passe coletivo. Oferecer água fluidificada ao final do passe, orientar a família para que leve uma garrafinha pequena de água para ser fluidificada. Em casa, verter para uma garrafa maior e dar um dedinho de água todos os dias antes de dormir. Reuniões privadas de socorro espiritual para as pessoas autistas, reunião de irradiação com prece intercessória, falando-se o nome da criança, o nome do responsável e o endereço, e essa reunião é só para isso. A leitura do nome da pessoa com TEA, com outro tipo de necessidade especial, o nome do responsável e o endereço. Ninguém na casa espírita nesse horário. As pessoas em casa, tratamento à distância, reunião de irradiação. E, ao mesmo tempo, fazer reunião mediúnica, com a manifestação de espíritos em sofrimento e esclarecimento necessário. Tem vindo espíritos encarnados com TEA, que não conseguem entender o que é dito para eles. Nível 2, nível 3. Eles estão sendo trazidos para a nossa reunião, nós estamos dialogando com eles. E tem mãe sendo trazida junto. Espírito que não quer renascer, que vai renascer em condições muito difíceis, materialmente falando. Eles estão vindo, a gente está dialogando com eles e está informando a eles que, se eles reencarnarem com deficiência, está tudo bem que eles estão resgatando o passado, mas se eles criarem a condição do autismo, eles estão criando uma condição muito difícil para o futuro. Conversação paciente e edificante, quando dorme também. Perseverança em práticas amorosas para que se sinta acolhido e confiante. E música suave, conforme a aceitação ao ouvi-la. Nós temos, paralelo à evangelização da nossa casa, um trabalho de musicalização, em que a criança fica de 10 a 15 minutos com uma professora de música que toca músicas suaves, que dá instrumentos para as crianças, e as crianças autistas aceitam e adoram a musicalização. Culto do Evangelho no lar todos os dias, todo dia. Orientação do Chico, no jornal O Consolador. 10 minutos em 6 dias da semana e 30 minutos um dia na semana. Se a criança dormir, não faz mal, ela está sendo tratada. E o mais importante de todos, a evangelização da criança e do jovem autista na casa espírita. Nada de evangelizar em casa. É na casa espírita que a criança autista tem que ir. Ela
tem que levar os espíritos que a acompanham, que desejam o mal dela, para a casa espírita. Os espíritos que incentivam que ele continue fechado, que ele não ajude no tratamento. Esses espíritos têm que ser trazidos. Muitas vezes eles são galhofeiros, são inimigos do pai e da mãe. Não tem nada a ver com o espírito encarnado. É puro. A criança ela é puro instrumento desses espíritos zombeteiros. Então, nós precisamos evangelizá-los e isso se faz na casa espírita. E para encerrar, que Jesus nos abençoe para que consigamos amar incondicionalmente a todos que nos procuram para proceder à sua evolução, seja de que maneira for, pela maternidade, pela paternidade, pela família, pela casa espírita, pela sociedade. Que nós sejamos capazes de amar apenas isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito bacana, Cristina. A verdadeira aula para a gente refletir, para a gente rever as nossas posturas. E rever a doutrina espírita, né? E rever a doutrina. Mas a doutrina fala isso mesmo, fala. Pior de tudo é que fala. Estudando André voltarmos Luiz, para a base, nossa, né? Voltar para a base. Então, vou compartilhar aqui a mensagem que a Simone mandou mais cedo, que é muito bom voltar a ouvir a Cristina Delu. Eu vou compartilhar a pergunta que ela fez. Você até comentou mais cedo. Ver se você quer aproveitar a oportunidade para expandir um pouco mais, fazer uma resposta, um comentário maior a respeito desse assunto. Eu quero fazer um comentário, porque a gente precisa aprender a perdoar para a gente poder avançar. Em 2013, quando foi publicado o DSM-4, que é o Tratado Internacional Estatístico de Doença Mental, o autismo era um espectro dividido em várias categorias, né? E ali nós vimos um tipo chamado transtorno de Asperger. E nós convivemos com essa terminologia até a mudança do... desculpe, eu falei 2013, não. O DSM-4 é de 1994. O DSM-5 que é de 2013. Então, o pessoal chegou aqui, tem um barulhinho. 2013, quando houve a mudança para o DSM-5, o que a gente viu? Acabaram aquelas categorias, virou tipo 1, 2 e 3 de apoio, e tem uma explicação meia boca dizendo que o Asperger passou a ser o nível 1. Só que quando a gente foi estudar o transtorno de Asperger, lá na origem, quando ele foi anunciado, a gente descobriu que ele foi o único neuropediatra que conseguiu identificar o talento das crianças com o autismo de alto funcionamento, porque foi ele quem inventou essa nomenclatura. A gente não sabia, não conhecia ele e atribuía essa nomenclatura ao Leo Kanner, o austríaco que foi, durante a Segunda Guerra Mundial, primeiro para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. Enquanto que o Hans Asperger ficou lá na Áustria. E ele aderiu ao nazismo. E ele participou do programa nazista de extermínio das pessoas com deficiência, homossexuais, mulheres, judeus. Ele participou disso. A história documenta isso. E aí, quando veio essa divulgação de que ele tinha participado, colaborado com o programa nazista, os meninos autistas foram os primeiros, os adultos autistas, foram os primeiros a anunciar. Eu não quero ser identificado com o nome de uma pessoa que fez isso. E aí a própria classe médica, sem uma crítica muito ampla, resolveu punir o Hans Asperger. E eu digo uma crítica muito ampla, porque qualquer um de nós que faça uma cirurgia hoje vai fazer
aquele examezinho do tempo de coagulação, que é uma regra, é um protocolo. E qual é a origem do exame de tempo de coagulação, se não a observação de quanto tempo levava o judeu para morrer quando seccionava cada uma daquelas veias que eles foram anotando cientificamente? Mas esse médico não foi abominado e nem o protocolo foi alterado, porque é fundamental. Ah, vai operar alguém que tem hemofilia. Vai ter hemorragia, vai morrer nas nossas mãos e a gente vai ser responsabilidade porque não fez o exame de tempo de coagulação. Mas aí o Hans Asperger foi punido. O nome dele foi excluído, o perfil que ele desenhou, que ele descreveu, foi abafado, colocado debaixo do tapete, e a gente julgou e acusou. Pronto, acusou e julgou o Hans Asperger. Nós somos espíritas, nós somos informados que fora da caridade não há salvação. Ninguém vai perdoar o Asperger, não? Nós não vamos orar por ele? Porque desde que eu fui estimulada a trabalhar, eu já fazia isso, né? Eu já fazia isso porque lá no meu doutorado, a criatura que me salvou, que permitiu que eu defendesse, foi o Vygotsky, porque ele escreveu um conceito de genialidade que foi a única coisa que o meu orientador aceitou. Então, eu passei a orar pelo Vygotsky, meu filho, olha, você vai conviver comigo, porque você vai saber que reencarnação existe, que Deus existe. Essa é a minha conversa com ele. Eu não sei por onde ele anda, mas essa é a minha conversa com ele. E eu não tenho origem na área de estudos do autismo, mas eu comecei a estudar em 2001 e foi quando eu fui provocada pela primeira vez. Os netos nasceram. Bom, então tá, eu já tinha essa provocação de 2001 já tinha consequência, eu já publiquei e tal, muito bem. E aí vieram os netos, tá, perfeito, ótimo. Mas e agora? E agora é o seguinte, nós temos que orar pelo Hans Asperger, porque ele descreveu essas pessoas do tipo Saulo Laucas, Amanda e todos os demais que vieram para sensibilizar a gente. Porque são pessoas que, com todas as dificuldades deles, eles têm lembrança do passado. Olha as crianças autistas que falam 3 línguas na educação infantil, que a primeira língua é o russo, a segunda é o inglês, a terceira é o grego. Cadê o português? Ah, ela vai falar lá em 4º, 5º lugar. E são línguas que estão no acervo desses espíritos reencarnados que se lembram dessas línguas. Nós não temos que agradecer a esse cara que errou. A gente também errou. Ora, lendo Ecos da Noite de São Bartolomeu, do Luiz Antônio Mileco, ele diz que aqui nesse centro que eu frequento, o Grupo Espírita Fabiano, tem muita gente que participou lá da Noite de São Bartolomeu. A gente conhece a informação de que muitos espíritas hoje vieram da igreja, são católicos, eram católicos, tal, não sei o quê. Então, se a gente foi perdoado por Deus e ganhou essa encarnação maravilhosa como espírita para aprender a imortalidade da alma, tudo mais, por que a gente não vai admitir que o Hans Asperger vai ser perdoado pelo bem que ele fez a essas 4 criaturas e que o conhecimento que a gente está tendo está trazendo libertação para as pessoas autistas e avanço? Ele não foi Hitler. Ele compactuou com Hitler, mas ele não foi Hitler. Mas como médico ele fez o bem. Então a gente precisa orar, porque a hora que ele despertar a consciência, com a sensibilidade que ele teve para descrever as tais 4 crianças autistas, ele vai enlouquecer de tanto arrependimento. Então a gente tem que orar por todo mundo.
por todo esse povo. Porque para culminar a história, muitos desses grandes cientistas materialistas que nos formaram, eles se suicidaram no fim da vida. Não aguentaram a dor final. Então a gente tem que orar mais ainda por eles, porque são suicidas, materialistas, suicidas. Como é que eles estão no plano espiritual? Provavelmente eles são candidatos a nascerem nessa condição por não compreenderem a vida espiritual e a natureza deles. Porque aí também Deus é. A misericórdia divina é absolutamente fabulosa, né? Não abre a consciência deles, que a Simone está dizendo, ele não tinha consciência. Deus não abre a consciência deles para eles terem lembrança desde quando eles. Porque muita gente foi da igreja e se decepcionou com a igreja, não é? E aí, quando se decepcionou da igreja, negou a igreja, abominou a igreja, se tornou materialista. O pai do Marx era pastor evangélico, só para não esticar a conversa. Então, olha como é que ele cresceu sendo filho de pastor evangélico, criticando provavelmente as práticas da igreja. Ah, o melhor é ser materialista, negar logo que Deus existe e encerrar esse assunto. Porque ele não podia ir para a Igreja Católica, né? O Lutero já tinha feito o favor de separar, de fazer a crítica à Igreja Católica. Então, tá, o pai do Marx era protestante. O que ele ia fazer o quê? Ele ia inventar outra religião? Não, então é preferível negar Deus, só que ele fez um desserviço para a humanidade. E a academia que abraçou o materialismo histórico na formação profissional, então vai ter que resgatar tudo, porque a gente vai ter que refazer todo o acervo teórico da formação de todo mundo. Por isso, Emmanuel está reencarnado como professor e vai fazer essa reforma da teoria pedagógica, se Deus quiser. Com certeza. Então a gente agradece demais, faço aqui das minhas as palavras da Simone, gratidão pelas suas palavras, pela disponibilização do seu tempo. A gente vê que você está na atividade da Casa Espírita. Isso. E a gente fica muito agradecido de você poder ter separado esse tempinho para poder vir aqui falar com a gente. Isso. Obrigado, e aí eu queria deixar, como esse PowerPoint, ele vai lá para o Classroom. Então, lá pelo Classroom, quem quiser conversar comigo, pode conversar. Tá bom? Excelente, excelente. Então, tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. Beijo para você, Leandro, para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Então, a gente vai finalizar fazendo uma prece de encerramento, agradecendo mais uma vez pelo tempo da nossa irmã Cristina Delu. E então vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecermos pela sua disponibilidade, pelo tempo, pelo seu estudo, por compartilhar os seus conhecimentos conosco, que a espiritualidade superior aqui presente possa envolvê-la em gratidão, em fraternidade, que possamos nós também refletirmos sobre as nossas práticas e condutas e transformarmos o nosso redor, transformarmos a nossa convivência e abraçarmos esses irmãos que reencarnam para resgatar, assim como nós também estamos aqui resgatando antigos maus, antigos defeitos que ainda carregamos conosco. Então, ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Um bom dia para todo mundo e obrigado por participarem aqui com a gente.